para segurar o Flamengo, acho que só o Corinthians. Uma vitória... E ganhou de 7, mas não quero nem saber. Ganhou de 7 é 7, mas não tem pra ninguém. Se o Flamengo acertar, é difícil não colocar como um dos favoritos para ganhar o título. E o Flamengo, que fez um gol para cada torcida que tava secando o Flamengo, acharam que o Mengão ia ser eliminado do Campeonato Carioca, mas o Mengão agora joga contra o Botafogo e vamos ver a reação aí da imprensa paulista. Renata Fã elogiando muito o Mengão e também tem o Neto aí se rendendo e dando aquela cutucada no Paquetá. Assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal, deixa o seu comentário aqui abaixo e claro, se você gostar do vídeo não esqueça de deixar o seu like, beleza? Então agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Carioca, a Taça Guanabara é do Fluminense. O Vasco venceu o clássico diante do Botafogo reserva e o Flamengo pintou o 7 contra o Sampaio Correia e segue na competição. Espantou aquele medo do rebaixamento, quadrangular, aquela coisa toda. Campeonato Carioca aqui no Jogo Aberto. Também no Maracanã, mas no sábado, o Flamengo espantou a crise ao golear o Sampaio Corrêa por 7-1. Destaque para as duas assistências de Emerson Royal, o gol e as duas assistências de Samuel Lino e os 2 gols anotados por Pedro, que abre a contagem em 2026. Um fato preocupante foi a situação do meia Alexandre do Sampaio Corrêa. Ele sofreu uma crise de convulsão no meio da partida e precisou ser levado a um hospital próximo ao estádio. Ele se recupera bem e fez um vídeo para esclarecer a situação. Passando aqui para dizer que, graças a Deus, o pior já passou, né? Fiz os exames, graças a Deus está tudo bem. Foi mais um susto. Passar para agradecer, né? Todas as mensagens, todas as orações de todas as pessoas aí. São muitas, não dá para responder todo mundo. Mas passando para tranquilizar todo mundo. Dizer que, graças a Deus, eu estou bem. E logo eu tô de volta, valeu? Muito obrigado. Com o resultado rubro-negro e a derrota do Nova Iguaçu para a Portuguesa, o Fla garantiu uma vaga na fase final do Cariocão. Já o clássico entre Vasco e Botafogo foi bastante disputado, principalmente pela forte chuva que caiu em São Januário e atrasou o início da partida. Com a bola rolando, a expulsão do jovem Marquinhos no fim da primeira etapa condicionou o restante do jogo. Aos 4 minutos do segundo tempo, Brenner marcou pela primeira vez com a camisa vascaína e abriu o placar. Menos de 15 minutos depois, Felipe Coutinho converteu a penalidade e deu números finais ao jogo. Vasco 2, Botafogo 0. Os duelos ficaram da seguinte maneira: Botafogo e Flamengo e Madureira e Boa Vista. Fluminense e Bangu do outro lado da chave e Vasco e Volta Redonda. Botafogo, Fluminense, Vasco e Madureira serão mandantes por terem a melhor campanha da primeira fase. O vencedor de Botafogo e Flamengo vai encarar quem levar a melhor entre Madureira e Boa Vista em uma das semifinais. Na outra, Fluminense, Bangu, Vasco e Volta Redonda lutam por 2 vagas. Tá aí o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, bateu por 1-0 o Maricá. O Serna se redimiu daquele gol perdido contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Jogadores comemoraram, mas agora tem a sequência do campeonato. O Vasco se aproveitou do fato de que o Botafogo preservou jogadores, tem pré-libertadores, não é? Um compromisso que não é na altitude, né? Expulsão do jogador. Expulsão também do Marquinhos, não é? Que ainda é jovem, vai ter outras oportunidades, não pode ser marcado por isso. E aí o Brenner fazendo o seu primeiro gol, ele que desperdiçou várias chances contra a Chapecoense. A gente viu o Flamengo super tranquilo, impiedoso, se precisava vencer, venceu com juros e correção monetária, não é? E aí a gente tem também esse encontro de Madureira e Boa Vista na sequência, porque o Botafogo vai jogar contra o Flamengo, teve melhor campanha, não é? O jogo vai ser no Newton Santos. O Vasco vai enfrentar o Volta Redonda na continuidade do campeonato e o Fluminense joga diante do Bangu.
Falar do Flamengo, que é um time que bem questionado nesse começo de ano, acabou empatando com o Inter, perdeu pro Corinthians a Supercopa, perdeu o Clássico pro Flu, mas é uma equipe que na hora da necessidade ela aparece, até porque tem um elenco super recheado e tem qualidade, né, Rona? E demorou, né, pra encaixar, pra fazer um grande jogo, uma grande goleada também. Mas eu vou abrir meu coração pra vocês hoje, que eu tô muito sincero. Eita. Nossa, tá estranho. Eu disputei o Campeonato Carioca em 98. Eu joguei Cuidado pelo pra não Fluminense. escorregar nas palavras. Não vou escorregar. Aqui é diferente, aqui não escorrega. Porque na minha época eu sabia onde eu ia bater o tiro de meta, eu sabia onde eu colocava a bola ali no gol. E o campo era ruim, esse Você colocava trava de alumínio desse tamanho. E vou abrir meu coração pra vocês. Eu, em 98, disputei o Campeonato Carioca. Mas até hoje eu não sei o regulamento, como é que joga. Porque é tão enrolado o negócio. Aí uma hora você vê tem um campeão. Aí você vai ver, é o Fluminense, ou é o Flamengo, é o Vasco. Então, um campeonato... Porque a Taça Guanabara é o primeiro turno, né? Então, mas é um campeonato que eu vou te falar, viu? O regulamento é meio esquisito aí. Não gostei muito, não. E o Vasco da Gama, Edu, precisava do resultado para trazer confiança para os jogadores, para que o Vasco também pudesse passar para a próxima fase e ter um pouco de ânimo, porque no Brasileirão perdeu para o Mirassol, empatou com a Chape no finalzinho, agora tem que virar a chave. Tem que virar a chave e ontem foi um jogo atípico, né? Muita chuva, o campo muito pesado e principalmente as características do Vasco, do Fernando Diniz, que gosta de tocar muita bola no chão. Infelizmente ontem no primeiro tempo não conseguiu por questões climáticas, né? Agora, eu acredito que a expulsão, né, ajudou mais a equipe do Vasco, porque aí o Vasco já é um time mais entrosado. A equipe do Botafogo era time totalmente reserva, só 1 ou 2 titulares e aproveitou muito bem. Então, parabéns também pelo Bremer, fez o gol, dá confiança. No último jogo, né, desperdiçou algumas oportunidades e nessa foi feliz, fez gol e dá moral para a sequência do campeonato. Bom, mais estaduais aqui no Jogo Aberto. Tá bom? Tem os gols do Flamengo aí? Vamos colocar os gols do Flamengo depois dessa vitória do Flamengo de 7-1. Qual a ideia, Quesada, em relação ao Felipe Luiz? Vai jogar contra o Botafogo às quartas de final no Engenhão. Se eu não estiver errado, Quesada, é capaz de não estar, hein? Você nunca tá errado, craque. É o seguinte, Errado, cara. Foram cutucar a onça aí e ontem nessa goleada absurda de 7-1 no Maracanã. Desconforto muscular, Carrijo. Desconforto muscular. Sabe aquele desconforto? Festa, né? Que teve de festa essa semana. De festa. Demorou, Rapaz, né? aí festa, cara. Vale a Ele é pena. bom de bola, vai. Tudo bem. Ele é o jogador... Desconforto. Desconforto, trauma. Trauma teve eu, desconforto teve eu, que vi meu pai comer minha mãe. Isso aí que é desconforto, isso aí que é trauma. Isso é um trauma. Esse desconforto, tá de brincadeira. E aí, que sabe? O Carride é o jogador mais velho do grupo do Corinthians, né? Então não dá. A gente vai pedir pra ele jogar 70 jogos no ano, não aguenta. E aí tem também as festas de vez em quando. Mas em relação ao Flamengo, o Flamengo voltou a jogar o futebol que se espera dele. Eu acho que o Flamengo vai brigar por tudo nessa temporada. O início de temporada não é legal. Mas, gente, vamos ser sinceros. Na hora que esses caras realmente voltarem a jogar em bom nível, para segurar o Flamengo, acho que só o Corinthians. Rosinei. Craque, eu concordo também com o Quesada. Acho que o Palmeiras também. A equipe do Flamengo, acho que era a falta de ritmo mesmo, né? Acho que era isso que estava também atrapalhando essa equipe, porque e pra a mim qualidade não importa técnica que jogou com seu pai correr. é importantíssimo. Importantíssimo o ritmo de jogo, ele é importante. A gente sabe que treino é uma coisa e jogo é outra. Agora com namorar ritmo... uma coisa, fazer amor é outra. Mas você precisa namorar pra você fazer amor. Exatamente. Você precisa treinar pra você tá bom. Exatamente. A verdade é essa, irmão. Mas o ritmo de jogo é importante. Você tá com ritmo em casa? Opa! E a sogra tá dançando lá? Tá dançando muito. Vocês sabem que o Rosinei é casado com a filha do Wagner Basílio, né? Não sabia? Não. O Rosinei, que fez o gol do título do São Paulo contra o Guarani. Corinthians, infelizmente, veio a falecer há pouco tempo. Exatamente. Uma perda incrível, né? E o Rosinei é casado com a filha do Wagner Basílio e a sogra do Rosinei dança. Dança do ventre. Dança do ventre. E quem contratou ela pro final do ano? Craque Neto. Craque Neto, que ela vai dançar pra nós. E não vai quebrar prato, vai jogar prato pra cima. E o pau vai torar, irmão. E que não tem pra ninguém. Flamengo, e aí, falando em prato? Quesada. Legal, Não, eu acho que o Flamengo vai quebrar muitos pratos essa temporada. Viu? Você espere, porque o Flamengo vem com tudo. Eu tô falando do Corinthians porque o Corinthians recentemente ganhou aí do Flamengo. Mas Palmeiras e Cruzeiro são duas forças para tentar parar esse grande Flamengo. Godoy, o que você pensa do Flamengo depois dessa goleada? Uma vitória importante para a equipe do Flamengo, uma vitória... E ganhou de 7, mas não quero nem saber. Ganhou de 7, mas não tem pra ninguém. E enfrenta o Botafogo no Campeonato Carioca. Que, por sinal, o Botafogo tá jogando contra o Vasco brasileiro, né? Não, Carioca. É Carioca.
A gente fica perdido no começo. O que você pensa da equipe do Flamengo? Oscar Roberto Godoy. E daqui a pouco eu vou passar os gols do São Paulo contra a equipe do Primavera ontem. Meteram a mão no Primavera ontem, hein? Roubaram o Primavera. Meteram a mão no Primavera ontem. Em relação ao Flamengo, a gente sabia que o desnível ali é enorme entre os titulares do Flamengo contra qualquer outro clube considerado pequenos daquele do Rio de Janeiro. Quando eles estivessem na plena condição física de já aguentarem jogar 90 minutos, só poderia esperar isso daí que a gente viu, uma diferença muito grande no placar. Vamos lá, Marília, qual a ideia do Flamengo, daquilo que se... Depois que o Corinthians ganhou, a proporção das críticas é muito maior. Se o Flamengo ganha, a gente ia estar criticando muito mais a equipe do Corinthians em relação a isso. Isso é natural. E cada um que enxergue do jeito que quiser, não é verdade? Quantos graus tá aqui no estúdio aí? Quantos graus tá aqui? Quantos graus? 19. Não gosto de número par. Quer 19 graus. Só isso, 19. Amanda baixar para 19. E aí, Marília Ruiz, o que você pensa disso? Eu acho que porque é natural isso, os caras vaiando o Flamengo. Eu acho que o resultado é importante principalmente para o Felipe Luiz, que estava numa situação de desconforto com a torcida, de muitas críticas por um começo de ano e um planejamento que não é só dele, é da entidade também, de colocar o time, 24 jogos sem vitória, no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, que é o que interessa ao Flamengo. De novo, pela coletiva do próprio Felipe Luiz, o Flamengo não foi bem. Então, ontem, contra um time que não é bom, o Flamengo fez aquilo que o Palmeiras fez contra o Vitória e foi impiedoso. Aparece uma coisa ou outra que eu acho que do ponto de vista do futebol do ano... Mas eu acho que o Palmeiras é muito melhor, né, Marília? Porque é o time da primeira divisão. Não, sim, mas ontem, por exemplo, o Ayrton Lucas não foi bem. E a gente sabe que o Alexandre não pode fazer todos os jogos da temporada também. Eu prefiro o Ayrton Lucas do que o Alexandre. Não, ontem não foi bem. Eu gosto. Ontem ele no gol... Ontem ele jogou com o Andrew no gol, que também tem uma falha ali de posicionamento na hora do gol do Sampaio Corrêa. Tudo que pode ser corrigido. Agora, o Felipe Luiz começou o ano pressionado. É incrível que isso aconteça, mas é um fato jornalístico. O fato de ter perdido para o Fluminense, perdido para o São Paulo e perdido para o Corinthians na mesma semana, pesou a crítica em relação a ele. E isso dá um pouco normal isso também. Dá um pouco de refresco para a semana dele. Agora, o que eu não sou um busma da imprensa, mas falar que o Pedro fez 2 gols no Sampaio Corrêa, agora é rumo ao Hexa, não dá. Calma. Não dá, mas eu vou falar uma coisa pra você. Quando o jogador, como o Pedro, dos 2 gols que ele fez, né? E é um jogador exato. Se o Flamengo acertar, é difícil não colocar como um dos favoritos para ganhar um título. Eu acho que o Corinthians, no mata-mata, briga com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Cruzeiro. No Brasileiro já não briga. Não tem time para jogar 38 rodadas. Então, essa é a diferença. Por exemplo, se você substituir os jogadores do Corinthians com os jogadores do Flamengo, é outro patamar, né? Do Palmeiras, já nem tanto. O problema é que o Palmeiras acha que sempre vai ganhar de todo mundo. Qual a ideia em relação ao time do Flamengo e do Felipe Luiz? De ganhar um jogo como esse, Roseli, e também já prevendo aquilo que a Maria falou. Mas aí o torcedor pode fazer isso, né? Aquela coisa. O torcedor está no direito também de criticar, de vaiar, de pegar no pé dos jogadores no momento, principalmente no momento no qual o Flamengo passou, né? Perdeu 3 jogos seguidos, né? Para 3 equipes grandes, então isso é complicado demais para a equipe do Flamengo, que é uma equipe recheada de jogadores qualificadíssimo, né? O Flamengo, como você bem trouxe, craque, tem um elenco maravilhoso, né? Perdeu um gol. Então, vamos lá. Paquetá jogou contra o Sampaio Corrêa do Rio. Não é o Sampaio Corrêa Bolívia, não. O cara não faz um gol contra o Sampaio Corrêa, o time ganha de 7. Vocês estão de brincadeira com o Paquetá, né? Vocês acham que o Paquetá é bom? Bom é o meia esquerda, o português do Manchester City. Esse é craque de bola, Bernardo. Esse é monstro. Esse que é monstro. Quer comparar o Bernardo, John Arias com o Paquetá? O Bernardo, português, que joga no... vocês ficam pagando pau, Paquetá. E aí, Rosilei? Tem outro português bom no Paris Saint-Germain, o Vitinho. Esse é bom também. A equipe que deu condições ontem para o Flamengo, né, envolveu o seu jogo. O time do Flamengo é muito bom, né? E aí você pega uma equipe, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, a equipe não é tão qualificada. Então o Flamengo implementou o seu jogo, o seu ritmo. Isso é importante para esses jogadores. Ganha o jogo, fica contente. Ganha bem, né? Traz a torcida de volta para perto, né? Porque vai ter uma competição difícil, que é o Campeonato Brasileiro, mas é o grande favorito. O time não é bom e ainda passou no começo do jogo por aquele
trauma, né, de ver do jogador, o Alexandre que mas teve... eu tava vendo hoje, parece que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, mas ele teve que sair do Maracanã, então... Mas graças a Deus. Ô, William! O Neto, ele não sabe nem o que ele tá falando, ele deu exemplos ali como o Bernardo, jogador do Manchester City, e o Vitinho, jogador do PSG. Se vocês forem ver quantos gols esses dois jogadores fizeram na temporada 24 e 25, ou até mesmo a temporada atual agora que é 25 e 26, são pouquíssimos gols. O Neto enche a boca para criticar o Paquetá, mas não consegue nem ter o mínimo de trabalho, de dar uma pesquisada no Google antes de comparar dois jogadores que são excelentes jogadores, mas que como o Paquetá eles não vão fazer 10, 20, 30 gols por temporada. Não é porque o Paquetá veio como maior contratação da história do futebol brasileiro e do Flamengo, é claro, e ele vai entregar 20, 30, 40, 50 gols por temporada. Primeiro que ele nem atacante ele é, e até mesmo para um jogador que não é atacante, não tem aquela obrigação de fazer gols, o Paquetá tem bons números de gols e assistência por temporada. Ou seja, não caia nessa ilusão que o Paquetá, se ele não fizer 10 gols em 2026, ele já é um fracasso. Mas eu queria só explicar isso para vocês. O importante é que o Flamengo venceu por 7-1. Flamengo tá classificado. Quem secou o Flamengo achando que ele ia ser eliminado, ia jogar aquela fase de disputa para não ser rebaixado do Carioca, quebrou a cara. Mengão agora joga contra o Botafogo e é claro que eu estarei postando conteúdo sobre esse jogo aqui no canal. Então se você gostou do vídeo e ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui abaixo no botão inscrito, inscreva-se e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Mas aí, já deixou o seu like, também se inscreveu aqui no canal? Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!